Olá, site Figueiras! Queremos dizer obrigado por todo o apoio que você nos deu ao longo dos últimos anos. É realmente incrível saber o quão grande é uma comunidade que construímos em torno da defesa e conscientização da saúde mental. Estamos orgulhosos disso, e nós adoraremos continuar a servir onde for possível. O tópico de hoje é sobre a diferença entre ansiedade e transtorno do pânico. Se você está lutando para saber a diferença, então este tópico é para você. Embora possa ser uma distração angustiante, a ansiedade é uma parte completamente normal da vida. Como um exame ou entrevista de emprego. Mas apenas 18% dos americanos são realmente diagnosticados com transtorno de ansiedade generalizada ou TAG. De acordo com Kathleen Roblier, uma enfermeira psiquiátrica de saúde mental e professora assistente clínica do Texas A&M Health Science Center College of Nursing, a ansiedade é uma experiência comum. Quando a apresentação de ansiedade atende a certos critérios, como no transtorno de ansiedade generalizada, torna-se um transtorno. A mesma relação distingue ataques de pânico individuais de transtorno de pânico, uma condição crônica e angustiante que afeta de 2 a 3% dos americanos adultos. Recorrentes ataques de pânico podem ser considerados transtorno do pânico quando o indivíduo começa a viver com medo da experiência encadeando mais ataques, interferindo assim na vida cotidiana e frequentemente desencadeando mais ataques. Assim como ansiedade e JD são usados indistintamente, apesar de serem experiências diferentes, o transtorno do pânico costuma ser mal interpretado como ansiedade grave. Embora os dois estejam muito relacionados, o transtorno do pânico se enquadra na categoria de transtornos. Eles não são intercambiáveis, devido às formas distintas de cada aflição. Aqui estão 5 das diferenças mais significativas entre ansiedade e pânico. Número 1. A ansiedade pode durar muito mais tempo. Felizmente para aqueles que sofrem de ataques de pânico, os episódios costumam durar pouco. Muitos ataques e 10 minutos após o início, de acordo com a Escola de Medicina Perelman da Universidade da Pensilvânia. Vários ataques contínuos podem ir e vir por várias horas de cada vez. É claro que a frequência dos ataques de pânico varia de pessoa para pessoa, portanto, não há duas experiências necessariamente iguais. A ansiedade, por outro lado, é muito mais duradoura. Você pode pensar nisso mais como uma mudança no comportamento diário de uma pessoa, em vez de um início súbito de angústia severa. Os sintomas podem durar anos, mesmo com tratamento, mas, assim como o transtorno do pânico, não há dois casos de ansiedade iguais. 2. O pânico é específico enquanto a ansiedade é mais geral. Kathleen Roblier, professora do Texas, explica: um ataque de pânico é um evento específico que ocorre com características definidas e envolve sentimentos de medo intenso, perigo ou destruição, em que ansiedade é um termo mais geral relacionado ao estresse. Se preocupe. Nenhum ataque de ansiedade ou pânico precisa de um gatilho específico para causá-lo, mas a ansiedade também pode causar estresse generalizado e preocupação com o futuro passado e até mesmo eventos hipotéticos. Ataques de pânico geralmente ocorrem do nada, sem qualquer gatilho presente. Isso não acontece, isso significa que os gatilhos para o pânico não existem, mas a falta de vítimas pode tornar esses ataques aparentemente aleatórios mais angustiantes. Ataques de ansiedade, embora normalmente ocorram em relação a um evento específico, situação ou pensamento que desencadeia a resposta indesejada, enquanto o transtorno de ansiedade pode perturbar a vida de uma pessoa, mesmo quando os gatilhos não estão presentes. 3. Eles têm sintomas diferentes. Embora ambos os transtornos sejam baseados em uma sensação severa de preocupação ou medo, eles se expressam de maneiras diferentes. Dr. Ted Vander, diretor médico de internação psiquiátrica do Hospital Intermountain LDS, os sintomas do transtorno de ansiedade generalizada incluem sintomas emocionais mais generalizados, como irritabilidade, sentimentos de preocupação ou pavor, dificuldade de concentração e sensação de tensão ou sobressalto. Os sintomas de ataques de pânico, por outro lado, são mais graves e aparecem mais abruptamente do que os sintomas de GAD. Eles podem incluir sudorese, tremores, dor no peito, aumento da frequência cardíaca e até dormência ou sensação de asfixia. Para uma lista mais completa de sintomas e informações sobre pânico e ansiedade, leia o artigo de Vander. 4. Os ataques de pânico são mais repentinos. Os sintomas de ataque de ansiedade tendem a se manifestar gradualmente quando expostos a um gatilho. No entanto,
Quando o transtorno de ansiedade se torna de longa duração, os sintomas podem se tornar tão constantes que pode ser difícil dizer quando eles começam e terminam. A ansiedade também pode começar a causar sintomas mais intrusivos, que ocorrem com mais frequência quando os estressores não estão realmente presentes. Um psicólogo provavelmente consideraria isso um sintoma de transtorno de ansiedade. De acordo com a Ansiedade e Depressão Association of America, ataques de pânico são muito mais distintos. Os sintomas surgem de repente de forma perceptível, em vez de aumentar gradualmente com o tempo. A natureza aguda dos sintomas de pânico, como dor no peito e falta de ar, levou muitos a confundir seus sintomas com um ataque cardíaco. Felizmente, os ataques de pânico não são fatais e muitas vezes se resolvem por conta própria em um período de tempo bastante curto. 5. Ataques de pânico podem fazer com que você se sinta irreal e fora de controle. Para muitos, os sintomas mais assustadores de um ataque de pânico não são as sensações físicas, mas a inquietação mental. Experiências pessoais com esses sintomas. Ela descreve a realização como um sentimento retirado de um ambiente, como se o mundo não fosse real. A despersonalização, por outro lado, está mais próxima de uma experiência fora do corpo em que a pessoa se sente separada de si mesma. Jenny não soube que essa desorientação também fazia parte do transtorno do pânico até que ela trabalhasse seus sintomas. Mas depois que ela aprendeu que suas experiências não eram tão incomuns quanto pareciam, ela começou a ter a paz de espírito que permitiu que ela compartilhasse suas experiências neste artigo e ao longo de sua vida. Para resumir, a principal diferença entre ansiedade e transtorno do pânico são: a ansiedade dura mais tempo, o pânico é específico, enquanto a ansiedade é mais geral. O pânico e a ansiedade têm sintomas diferentes, com a ansiedade envolvendo sintomas como irritabilidade, enquanto os ataques de pânico podem incluir tremores, dor no peito e aumento da frequência cardíaca e até dormência. Por último, os ataques de pânico são mais repentinos. Espero que você tenha achado este vídeo útil. Certifique-se de se inscrever e comentar abaixo para sugerir tópicos que você gostaria que nós falássemos sobre. Ataques de pânico são aterrorizantes da melhor maneira que posso descrever. Meus ataques de pânico são uma daquelas cenas de ataque cardíaco de cada drama médico que existe. É muito pior do que palmas das mãos suadas, seu corpo inteiro começa a suar. Às vezes as coisas ficam frias, sempre que estou pior, minha respiração fica tão rápida que minha garganta dói. Ruídos saem de sua garganta sem sua permissão e você nem mesmo os reconhece.